Casos e Causos. Conversas sobre crimes reais. Olá, esse é o podcast Casos e Causos e hoje a gente vai receber aqui a Amanda, que quando menor, hoje já é maior de idade, respondeu por um ato infracional que é um caso bastante comentado aqui na cidade, né? Um homicídio consumado e um homicídio tentado. Então, Amanda, de acordo com a justiça, tinha envolvimento nesses fatos. A gente vai falar um pouco sobre isso. Também estamos recebendo o psicólogo do município, Cristiano, que está há mais de 4 anos aqui e lida diretamente com adolescentes. Então, por isso, o nosso bate-papo vai ser nesse sentido, para ver com que a gente consegue contribuir hoje. Eu sou Edileia. E eu sou o Ricardo. E vamos dar início, então, à nossa conversa, ao nosso bate-papo. Amanda, eu sei que é difícil a gente falar sobre isso. Como eu disse, né, há pouco, a cidade inteira comenta, isso foi amplamente veiculado pela mídia, apontando para você como se tivesse participação nos fatos, e você foi de fato condenada parcialmente por conta daquilo. Eu queria entender primeiro, né, para a gente começar, quem que é a Amanda, né, e como é que foi a tua infância, e se esses fatos têm alguma relação com envolvimento com drogas ou algo nesse sentido. Fica bem à vontade para falar. Tá. Eu tenho 19 anos agora, fiz esse ano, né? E a minha infância foi tranquila. Referente, fui criado só com a minha mãe, meu pai foi ausente desde que eu nasci. E sempre foi eu e ela, e a gente passou por dificuldade quando eu era pequena, a gente passou fome, mas no quesito de droga, eu acho que foi mais por questão de influência quando eu fiquei adolescente, e fui por as amizades, e no mais foi isso, não foi por questão de infância ou por traumas, nem nada, foi só por questão de influência dos outros, de crescer. Droga era uma coisa comum entre os teus amigos aí, enquanto na adolescência? Sim, era bastante comum, porque eu fui estudar no Frederico e comecei a ter amizades de fora, assim, no PAMI ali, sempre convivendo com bastante gente, e fui me envolvendo com pessoas que eram envolvidas com drogas, e no final me meti nisso junto só pra querer fazer parte do grupo, digamos assim. Ô, Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa. O acesso, assim, é muito fácil ter o acesso à droga? Ou é algo mais difícil de ter acesso? Como é que é, assim, na adolescência, o acesso a maconha, enfim, qualquer tipo de droga? Eu acho que é muito fácil hoje em dia, porque muita gente, muito adolescente está usando hoje em dia. Todo mundo indo por influência dos outros. Cada lugar que você vai ver uma pessoa que vai ter contato de alguém, que vai conhecer alguém que usa, e que, se você perguntar, eles vão saber e vão te ajudar a chegar... Vai conseguir. Uhum. Exatamente. Doutor Cristiano, isso na adolescência, é comum que os adolescentes se interessem pelas drogas, para querer se incluir em algum grupo, para querer se sobressair, ou que eu lembro da minha mãe falando isso. Minha mãe foi professora, de falar que no tempo dela, que hoje ela já tem 80 anos, no tempo dela o cigarro era uma questão de status, de aparecer ou de se sentir mais ou incluído. Isso. Hoje a droga é equiparada a isso? O senhor que lida com adolescentes, como é que o senhor vê isso? Eu acho que, se a gente começar a olhar para a adolescência sob a perspectiva da psicologia, a gente vai conseguir compreender algumas coisas bem interessantes e que vai nos ajudar a responder essa sua pergunta, né? É de consenso geral que a adolescência ela é uma fase muito difícil, né? Eu mesmo já ouvi o termo aborrecência, né? A gente estava agora há pouco conversando também sobre as dificuldades dessa fase. E por que é assim? Por que a adolescência é uma fase tão difícil? E a psicologia, quando ela tenta responder essa pergunta, ela recorre aos psicólogos, aos teóricos do desenvolvimento. Existem vários, né, no ramo científico que se debruçaram exatamente a estudar isso. As fases de desenvolvimento. Tem um particularmente que eu gosto muito, que é o Erik Erikson.
Ele é um teórico do desenvolvimento e ele desenvolveu uma teoria muito interessante. Não que ele seja melhor que os outros, mas a abordagem dele para mim é especial. O que ele postula, assim, resumidamente, né? Que ele trabalha desde a infância até a velhice, todo ao longo da vida. E Erik Erikson ele vai dizendo que esse percurso ele é feito em fases, né? Onde a gente vai meio que identificando ali a infância, né? A pré-adolescência. Ele designa, não cabe aqui ficar descrevendo sobre isso, né? Mas ele vai falando que cada fase dessa é marcada por uma crise. Por uma crise. E ele nomeia essas crises. E quando chega na adolescência, ele diz que a adolescência é a fase da crise da identidade e da construção da identidade. Isso é muito interessante, porque eu acho que isso realmente resume o que é a adolescência, o que é essa fase na vida, né? Que todos nós passamos, né? E alguns que estão nos ouvindo também estão tendo que lidar com outros indivíduos que estão passando. Porque, veja bem, a adolescência ela é meio que uma fase intermediária, onde o sujeito passa ali, ele transita, ele sai da infância e ele entra para a vida adulta. E é uma crise mesmo de desconstrução. Você perceba que nessa infância, enquanto criança, né, a instância responsável de regular ele, dizer o que é certo e errado, ela é externa. Tem uma outra pessoa, né, provavelmente o cuidador ou o adulto, que é responsável por regular. Dizer para essa criança o que é certo, o que é errado, o que fazer, como se vestir, está a todo momento isso. Já na vida adulta ele não vai ter isso. A proposta na vida adulta é ele ter autonomia, certo? Além disso, ele tem uma identidade, né, que é quase uma extensão desse pai. Ele está inserido numa família, né, e é todo construído uma cultura em torno dele. É aquela criança fofinha, quem não gosta, né? De abraçar, de cuidar. E, de repente, aquela criança começa a esticar, né, a espichar, a voz muda. Ele vai transformando. Eu costumo dizer que a adolescência é difícil porque ele não é mais criança para ganhar presente de Natal, mas também não é adulto para sair e não ter hora para voltar. Quem sou eu? Né? Onde é que eu me encaixo nisso? Eu não sou mais criança, mas também não sou mais adulto. Eu estou passando por uma fase de transição. Né? Fora isso, existe a puberdade. O que é a puberdade? É a maturação dos órgãos. Né? O corpo ele recebe uma enxurrada de hormônios que vai produzir uma série de mudanças. Esses hormônios, por sua vez, também vão refletir no humor, no comportamento. Né? É aquela figura que eu costumo dizer, né? Tá um sol de 50 graus aqui em Dayal, aí ele bota um casaco, bota o capuz e vai para a escola. Menina, mas tá um calor tremendo. São transformações que estão se passando. E aí, olhando, né, como você fala, nessa transição da criança para a vida adulta, nessa fase, é comum também um descolamento desse referencial até para se buscar a sua própria identidade. Então, ali, até então, era a figura do pai, da mãe, dos cuidadores. Ocorre esse descolamento, esse afastamento, para quê? Para que ele possa se achar, ter a própria autonomia. Mas, ao mesmo tempo, ele se vincula a um grupo, porque ele precisa se pertencer. Uma característica da adolescência é o pertencimento e a necessidade de estar inserido. Isso faz parte da própria biologia. Eu me arrisco a dizer que o cérebro está programado a isso, porque é ali que ele se encontra quanto ser social. A família é o primeiro grupo em que ele pertence. Mas ele está sendo preparado para participar de uma sociedade. Então, essa necessidade de pertencer a um grupo, de identificação, né? Eu estava conversando com uma psicóloga e a gente estava também conversando sobre isso. Ela diz que na adolescência, na infância dela, ela amava o pai. Amava o pai. Aí, na adolescência, ela passou a odiar o pai. Estranhar o pai. Aí pinta o cabelo e muda a cor. Veja, são testes que estão acontecendo. São testes. Pensando também, e Erik Erikson diz isso, que essa fase ela é muito comum, os testes e a transgressão, a delinquência, a infração. Né? Imaginemos assim, né? O indivíduo ele está cerceado, ele é criado, ele passa pela infância dentro de um ambiente controlado e agora as asas dele estão crescendo, ele quer testar. Né? Ele quer ousar.
E aí eu vou refletindo com vocês, né, com o pessoal que também está nos ouvindo. Eu acho que num determinado momento as pessoas elas ficam se questionando, né? Porque o experimentar a droga, às vezes não é nem interesse dele na droga, mas é ser aceito, porque todo mundo faz. E se ele não fizer, ele vai ser o quê? Excluído. E dentro da casa, ele já está passando por esse processo de... Vai ser o careta da turma. Ele vai ser o careta. Então, ele não tem em casa, ele precisa ser aceito. Né? É aquele grupo com quem ele se identifica. E, infelizmente, o que a Amanda traz é verdade, né? O acesso aos entorpecentes, às drogas e a outros. Tem grupos que eles marcam de se... né, de se mutilar, de se cortar pela internet, de praticar outras barbáries. Existem grupos que se regulam, né, se combinam para ir na rua, se degladiar. Então veja que está acontecendo. De certa forma, é até compreensível, né, do ponto de vista da psicologia, de que o adolescente teste, né, de que o adolescente parta para isso, e aí depois, alguns depois que passam essa fase, eles voltam a amar o pai, né? Volta a tomar banho, volta a usar roupa normal, sem ser aquele casaco no calor, mas ocorre essa transição. Ô, Cristiano, talvez por isso não, desculpa a colocação, mas é onde entra o Estatuto da Criança e Adolescente, né, na questão dos atos infracionais, porque, veja bem, vamos pegar um exemplo da Amanda, que está aqui conosco hoje. Amanda, depois até a gente vai abordar um pouco isso, ela teve uma medida socioeducativa aplicada e isso, na verdade, não foi uma pena no sentido pena do Código Penal. Né? Então, por isso que quando o adolescente está nessa transição, ele precisa ser acolhido, ele precisa ter mecanismos para buscar a sua identidade dentro de um ponto de vista correto, né? E aí por isso que o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, né, vem ver essa questão do... Esse olhar atento, esse olhar peculiar, né? Se eu não me engano, o ECA diz, né, que esse indivíduo ele está em um estágio peculiar de desenvolvimento. Não é só o direito que tem, a saúde também. Por exemplo, enquanto profissional de saúde mental, não se fecha um laudo com uma pessoa com menor de 18 anos. Pelo menos não deveria, né? Não deveria. Por quê? Porque aquele indivíduo não está pronto. O Código Penal, inclusive, tem uma redução de pena para menor de 21, porque entende que não está pronto. Sim, ainda não está até os pronto. 21. Em vários sentidos, né? O ser humano ele está, porque há uma diferença, né, entre a maturidade e o amadurecimento. Às vezes o corpo de um indivíduo, ele está ali com 18 anos, com 17 anos, mas ele ainda não amadureceu. Então entende-se que tomadas de decisões... É por isso que até 18 anos eu preciso que alguém assine por mim, tome decisões por mim, né? Que se entende que aquele adulto ele vai responder por ele, vai ter essa capacidade. Então sim, o ECA ele tem esse olhar e eu acho que é esse o caminho mesmo, né? Inclusive é dever de todos, né? Da sociedade, da família, do Estado, proteger a criança e o adolescente. Amanda, e como é que foi para ti passar por isso, responder por isso, e como é que foi cumprir essa medida, né? Te fez se alertar para alguma coisa, mudou alguma coisa na tua vida, melhorou, piorou? Mudou bastante porque eu sempre fui muito acostumada a ficar muito perto da minha mãe, porque como eu não fui crescida com pai, não fui criada com pai, era sempre ela me protegendo, ela sempre foi muito acolhedora, então ficar longe dela por 7 meses, que foi o tempo que eu fiquei lá, foi difícil porque ao mesmo tempo que quando eu tava aqui em casa, digamos assim, só que morando em outra casa, eu ainda tinha o contato, sabia que ela tava bem, que eu podia falar com ela todo dia, e depois que eu fui pra lá foi totalmente diferente, que não era do meu jeito, não era do jeito que dava, era do jeito que os outros queriam, que os outros mandavam. Daí... entender que a vida não é só viver com os amigos, e como sempre, a mãe sempre tá certa, né? Que a gente não escuta quando a gente é adolescente. Foi difícil passar por isso, porque parece que gira uma chavezinha na nossa cabeça, a gente, poxa, minha mãe toda a vida ela tava certa, daí tu passa longe dela e fica aquele sentimento de culpa de ficar lá dentro, sabendo que podia ter feito diferente porque ela avisou. Aí é difícil porque tu parece que foi ingênuo totalmente, sabe? Porque tu achava que tu era maduro, tu achava que tu conseguia fazer as coisas tudo sozinha e no final das contas tu fez tudo errado.
E aí, a própria ideia, aproveitando a pergunta da Edileia, Amanda, e assim, o cumprimento da medida socioeducativa, como é que foi? Assim, tu se sentiu penalizada ou foi mais assim, no aspecto realmente de buscar o teu resgate, o resgate da Amanda? Eu acho que foi uma questão de aprendizado, não uma questão de eles querem me punir pelo que eu fiz. Acho que foi questão de eles me ensinar o que eu devia fazer do jeito certo. Que eu não me senti, digamos que presa, eu me senti numa escola para mim aprender o que realmente eu tinha que ter feito e que eu podia ajudar realmente os outros aqui fora. Nossa, como é bom ouvir isso, né? Porque dos presídios a gente não tem, nós que lidamos, né, com os presos, é bem o contrário, geralmente eles saem pior. Que bom que no caso dos menores isso funciona, de fato. É muito interessante porque na adolescência, na juventude, o indivíduo tem força, tem disposição, tem vontade, mas não tem a maturidade, não tem o entendimento, né? Aquela experiência que a vida dá. E aí na vida adulta, muitas vezes a gente tem a experiência, né? Tem a vontade, mas já não tem o tempo e também não tem a força. Quantos de nós, né, que pensam assim, poxa, se eu fosse mais novo, eu teria aproveitado mais. Mas eu acho que é proposital isso, de certa forma, que é para gerações se conectarem, entenderem que elas precisam, né? Os jovens, eles precisam dessa experiência dos adultos, que é onde precisa ouvir. Eu sei que é difícil para eles, né? Paciência, esperar, mas eles precisam ser meio que, né, tutelados, eles precisam dar crédito a isso. E os adultos, por sua vez, vai repassando essa experiência e encontrando nessa nova geração até o sentido de deixar a herança, de conduzir, né? Então, de certa forma, é bonito isso, né? Que uma interdependência dessas gerações que às vezes parecem ser tão distantes e não conseguem se falar, mas se encontrar um caminho, elas se complementam. Cristiano, mas é um pouco assim, difícil também, por exemplo, dos pais, até porque os pais vêm de uma outra geração, né? Às vezes dos pais aceitarem, né, essa forma como os adolescentes se comportam, né, principalmente as pessoas mais antigas, né? Meu Deus, que roupa que é aquela? E, né, assim, são questões que, para a sociedade, de um modo geral, talvez, para o senso comum, é difícil, né, às vezes, de aceitar certos comportamentos do jovem, do adolescente, né? Eu acho que os meus pais tiveram dificuldade com os pais deles, né? Sim. E esses, por sua vez, e é assim, eu também tive. E é assim, é um salto. A cada geração, coisas diferentes acontecem, mas a essência do tema é o mesmo, né? São mudanças e são conflitos. É o jeito de falar, muda o cenário, mas o assunto sempre é o mesmo, né? É por isso que é necessário que as famílias elas encontrem o caminho. A gente estava ouvindo agora a Amanda falando, né, da mãe dela, do vínculo com a mãe dela. E é muito importante a gente bater nessa tecla, porque o que acontece? Conforme agora há pouco eu havia conversado, né, falado com vocês. É muito comum que na adolescência, e eu tenho uma filha adolescente, né, é muito comum que na adolescência eles se distanciem e cortem o cordão umbilical. Eles querem isso. Eles querem andar pela própria perna. E é necessário que isso aconteça. Né? Isso que eu ia falar, é necessário sair do ninho. Então, a própria natureza vai se encarregar de gerar essa necessidade, esse sentimento. Então, ele vai falar menos em casa, né? Às vezes, quando criança, o teu filho, ele era todo falador, cheio de gracinha, né? E agora, ele é um adolescente que ele não fala mais muito. Ele fica mais no quarto dele, né? Ele fica mais quietinho. É um distanciamento, né? Às vezes a tua filha te agarrava, te beijava, né? Na hora de deixar uma creche era uma luta, chorava, não queria, só queria ficar com você. Agora vai dar um beijo nela na frente da escola. Vai pegar na mão dela para tu ver a fera, né? Ih, pai, para com isso. Mas está ocorrendo o distanciamento. Depois, né, quando houver a maturidade, vai voltar ao normal. E claro que em outras expressões, mas centra. É como se a adolescência, a natureza, balançasse as folhas para vir outras. E aí o que acontece? Se essa família não tem um diálogo enraizado no seu contexto,
Se esse pai ele não vem trabalhando com isso desde a infância, quando chega na adolescência, aquele distanciamento toma proporções, às vezes até irreversíveis, né? Então a infância ela meio que engana a gente, porque aquela coisinha fofinha, boazinha, que obedece, ela não vai ser sempre assim. A gente sabe que a vida hoje é muito corrida, né? Cada um de nós tem aí, às vezes a gente sai de casa às 6 da manhã, até agora é isso, e tem filho, e tem demanda, e tem marido, e tem trabalho, é tanta coisa. Mas nesse saldo, infelizmente, muitos têm deixado, né, os filhos pagando essa conta. Ainda mais hoje com a internet, né? Sim, e é fácil, né? E aí o filho vai se distanciando na infância, mas a gente não vê problema. Quando chega na adolescência, que a conta chega, a fatura chega, e aí o pai se assusta, e aí ele nos procura, né? Procura o advogado, procura o psicólogo, procura o médico, procura assistência social, procura o conselho tutelar, que é muitas vezes né, cobrado. Minha filha não quer mais me obedecer. Não dou conta. Não dou conta da minha filha. Vocês têm que fazer alguma coisa. Foi bem assim comigo. O conselho tutelar tem o seu papel, tem a sua função, que é muito importante. A assistência social, o direito, a psicologia, ela tem o seu papel. Mas nenhum deles vai substituir, né? Ali, o papel também que é da família. Então é muito importante que se desenvolva, que se aproxime, tendo em mente que na adolescência vai se afastar. Então, se desde sempre foi afastado, na adolescência vai afastar mais. Então é muito importante chamar para perto, né? Porque essa lacuna que o pai e a mãe vai deixar, ela vai ser preenchida. E nem sempre, né, pela melhor das referências. Então, ter um diálogo, ter uma aproximação, né, fortalecer os vínculos, fortalecer os afetos, ter hábitos saudáveis. Não existe família perfeita. A adolescência é difícil para qualquer pai, né? Mas é isso. Às vezes, a gente em alguns aconselhamentos, trabalhando com famílias, eu gosto de alegorias, né? Aí eu falo assim, olha, imagina ali um pé de uma planta, uma árvore, uma mangueirazinha, um pezinho de fruta. Ele pequenininho, de repente tu percebe que ele está torto, né? Que o galho está tomando um caminho que você não quer. É um pezinho de mangueira. Ali você com 1 ou 2 movimentos, você consegue, às vezes até colocar um pauzinho, né? Amarra, tu consegue, ele está muito pequenininho. Agora imagina aquela árvore enorme, que passou-se tempo. E infelizmente é isso que acontece, né? Eu também fiquei bem feliz de ouvir a Amanda, primeiro também parabenizar. Não é fácil vir aqui contar a sua experiência, né? Eu conversei com ela, às vezes o que ela está falando agora serve para muita gente, né? Parabéns pela sua iniciativa, sua coragem, disposição. E também que bom que você teve a oportunidade de cumprir uma medida educacional, porque isso também é o que está no ECA, né? A proposta é essa, não é uma medida de punição, é uma medida socioeducativa, né? O objetivo é esse, porque está em transformação. Né, Amanda? Fosse envolvido num cenário criminoso, né? É um cenário criminoso que tinha envolvimento com questão de drogas. E a minha pergunta é o seguinte, a medida socioeducativa, ela fez-te refletir, né, em relação, poxa, eu estava indo para um caminho errado, eu estava fazendo coisa errada, eu estava envolvido com pessoas erradas. E a medida socioeducativa, ela serviu para fazer essa reflexão? Fez, muito. Porque lá a gente não tem muito o que fugir dos nossos pensamentos, né? A gente tá lá, a gente pensa no tanto que a gente errou, no tanto que a gente podia ter avisado, porque a gente sabe que na adolescência a gente quer mandar na gente, a gente quer fazer as coisas sozinho, por conta própria, achando que a gente sabe exatamente o que a gente tá fazendo. Daí, de vez, avisar uma pessoa mais velha, de vez, pedir ajuda para uma pessoa que tem experiência, o adulto pro plus, que a gente fala. E a gente não pensa, foi uma questão de viver, parece que tá vivendo num filme e a mente desliga, assim, e tu não pensa em fugir da situação para pedir ajuda a uma pessoa que sabe do que tá fazendo. Tu vive ali no momento, achando que nunca vai acontecer nada,
que a vida vai só viver de boa e no final acontece o que a gente menos espera. Tudo é maravilha, né? Não, e até porque, assim, Amanda, eu não conheço o teu processo, não, né? Nem eu, nem o Ricardo fomos teus advogados nesse teu caso. Muito embora a gente conheça os fatos, eu penso, e até pela conversa que a gente teve um pouco antes, que jamais tu imaginou que o que se falava ia ser cumprido, ia ser feito, né? Isso era uma coisa de uma conversa que para ti, não sei se tu consegue esclarecer isso melhor, mas que isso ficava no campo da conversa ali enquanto estavam no consumo de drogas, enfim, mas que tu nunca imaginou que aquilo ia ser levado a efeito mesmo. É a mesma coisa que eu falei antes, é uma questão de a gente achar que tá fazendo o que é certo, mas a gente vai como se fosse uma brincadeira, que nem tu vai falar alguma coisa brincando pra pessoa, achando que não vai acontecer nada, e é a mesma coisa que o bullying, eu acho. A pessoa fala brincando, e no final a pessoa se magoa. É a mesma coisa no caso. Parece que tu vai falando, achando que nada vai acontecer, mas no final acontece e fica aquela cicatriz, assim, no fundo. Depois fica marcado pro resto da vida e achando que era uma brincadeira de momento e no final é uma coisa que impactou do nada, assim, achando que não fosse acontecer nada. E como é bom, né, se esses adolescentes eles tivessem um lugar de acolhimento, onde essas conversas que é tida ali chegasse num determinado lugar, a gente tem falado sobre isso, e alguém pudesse refletir com eles. Vamos refletir sobre isso que vocês estão brincando, sem acusar, né? Às vezes tem muitos pais que eles querem ajudar, mas eles já vão falar com o filho num tom de acusação e menosprezar. Sim. E tudo que o filho está precisando ali é de acolhimento, né? Eu imagino ali, eu também conheço casos, isso foi bem notório na cidade, né? Eu imagino que eles ficavam ali algum tempo juntos, conversando, e se num determinado momento, né? Não cabe aqui a gente agora ficar sim, mas imaginando, por exemplo, de um adolescente onde ele possa encontrar, né, um lugar de acolhimento, sem julgamento, e de uma pessoa que está querendo se inteirar, né? Fica aqui então, eu aproveito a oportunidade até para recomendar a busca por psicólogo. Ela tem o seu lugar e ela tem a sua importância. Apesar de nós estarmos, né, numa época já tão evoluída, tem muita gente que tem ainda preconceito de buscar ajuda, de buscar o psicólogo, de buscar o CAPS, né, de buscar o CRAS. Muita gente não sabe o que é o CRAS. O CRAS é o Centro de Referência, né, de Atenção Social ali à família. Então, ali é um lugar de acolhimento, ali é um lugar importante, quando o jovem, né, ou mesmo a família, porque eu ainda bato nessa tecla que tudo começa com a interrupção da comunicação. Talvez entre pai e filho, né, entre mãe e filha. Você traz, né, que você era muito próxima da sua mãe, mas talvez se você avaliar por um tempo, a comunicação meio que ela começou a ser superficial e talvez até inexistente. E aí, né, Cristiano, eu não tendo, né, o adolescente não tendo essa eu vou chamar, essa assessoria da família, né, ele vai buscar onde? Nos colegas, na droga, no álcool, né? Por quê? Porque ele não se sente à vontade lá naquele ambiente familiar. Imagina, né, numa sala fechada e de repente uma fumaça. Aquilo vai tomar o espaço todo, aquilo vai sufocar e não tem lugar para sair. É no momento do diálogo, da conversa, que se areja os pensamentos, que se refletem, né? Às vezes esse jovem, ele está indo na droga por causa de influência? Sim. Às vezes está querendo aceitação? Sim. Mas às vezes ele está querendo fugir também. Está querendo fugir de uma realidade, né? Por quê? Porque dentro de casa só tem julgamento. As pessoas só falam com ele com grosseria, com estupidez, né? Que ele não está indo para a escola, que ele está faltando, que ele desobedece, ele já sabe disso, né? Mas onde é que está ocorrendo ali? Que lugar? Então, às vezes, é preciso refletir sobre isso, o resgate dessa comunicação, o chamar para perto. A gente tem uma ilustração bem bacana, né? Eu gosto de uma frase que diz que os filhos são como flechas. São como flechas. E o que é uma flecha? Uma flecha é um instrumento que você quer projetar, que você quer lançar para longe. E os filhos, de certa forma, também estão assim.
Você quer sempre que o teu filho seja mais, que você alcance voos mais, que você realizações melhores, que você... Essa é a tendência, né? E aí quando você faz o movimento da flecha, o segredo é tensionar o máximo possível. E quanto mais perto você trouxer a criança, né, o filho, para perto do teu coração, quanto mais próximo, mais longe ele vai. E assim é a criança. Quanto mais perto você trouxer o teu filho e poder segurar ele o mais tempo possível, né, aqui do coração, né, trazer essa criança, ouvi-la, acolhê-la. E isso desde quando? Desde sempre. Um filho não é uma extensão minha, não é um mini eu. Ele vai ter vontade própria, ele vai ter a sua própria carreira, ele vai ter os seus próprios gostos. A minha função não é manter ele dentro de mim, a minha função é prepará-lo para a vida. Droga vai ter nessa escola, vai ter em qualquer outra escola, né? Vai ter na esquina, vai ter na internet, vai ter em tudo quanto é lugar. Eu não posso colocar ele numa cúpula, eu tenho que preparar ele para a vida. E não tem como eu fazer isso, né? Na família, se a família hoje, você identifica a sua família com um diálogo deficitário, doente, às vezes não tem mais diálogo entre o casal, é aquela coisa superficial, né? Eu defendo que tem que ter diálogo, e um diálogo aberto, franco. Quando é a hora de conversar com meu filho sobre drogas? Quando é a hora de conversar com meu filho sobre sexo? Quando ele perguntar. Se ele está perguntando é porque, de certa forma, ele já está pronto, né? E eu preciso trazer esse assunto, porque se eu não conversar com ele, ele vai aprender de outras formas. E hoje, com acesso à internet, as crianças estão... Às vezes, quando você for conversar com o teu filho, ele vai te ensinar, né? Ele vai te ensinar. Então, assim, é muito importante. Hoje que a gente, né, como eu falei, a gente trabalha com adolescentes, com jovens, a gente percebe muito isso. Há uma coisa meio que comum na maioria dos lares, onde tem problemas com adolescentes, na juventude, a gente vai logo para a comunicação. E a gente percebe que ali morreu-se a comunicação. E quando morre a comunicação, né, é o oxigênio que não existe. Por isso, Edilé, que eu sempre somos defensores ferrenhos da não redução da maioridade penal, né? Trazendo agora um pouco para o direito, né? Porque o adolescente, eu sempre defendi isso e sempre defendo que o adolescente ele é um ser em transformação e um ser, talvez a expressão seja um pouco dura, recuperável, né? O adolescente ele tem essa característica. Você imagina pegar um adolescente de 14, 15 anos e colocar dentro de uma prisão, né? Prisão que a gente sabe muito bem como é que nós conhecemos, né? Então, eu acho muito bonito esse trabalho que participa, que você faz. Então, isso é muito necessário, né? Muito importante realmente para esse resgate aí, né? do adolescente, enfim. A redução da maioridade penal é um atalho, é um paliativo. É mais fácil, né? Sabe? É um paliativo. E ninguém pensa que isso não vai resolver absolutamente nada. É defendida por quem não conhece a prática, né? Não vai resolver nada. É o que você falou. Primeiro que vai lotar mais ainda os presídios. Mas assim, a gente também precisa entender que é necessário uma reforma como um todo no sistema educacional, né? As nossas escolas, elas precisam ser um espaço, né, para que esse adolescente também consiga ocupar o seu tempo de forma saudável, e lá tenha propostas. Enfim, eu também concordo contigo, né? O caminho não vai ser esse. Isso não vai resolver o problema, né? Punir necessariamente não vai ser o problema. Até para o próprio Estado, né, Cristiano, é muito mais fácil. Elimina, deixa lá naquele canto, invisível, do que buscar essa recuperação, até porque o custo também é maior. Esse jovem é um potencial. É claro que é. Né? É um potencial esses jovens, né? É tão bonito ver essa moça falando, e a minha perspectiva é que daqui para frente, né, todo um projeto de vida vai ser lançado, todo um futuro, né? Uma pessoa com 80, hoje a gente chega bem, né? Os 80 anos a gente chega bem, então quer dizer, 20 anos é uma parcela da vida que não pode definir tudo. Lembrando que ele está em transformação. Se a gente pegar aí pessoas que foram gênios da música, da arte, passaram por situações e sobreviveram e superaram, né? Então, é o diálogo intergeracional.
É resgatar esses jovens, é ter um olhar para esses jovens, é tirar aquela perspectiva, né, do aborrecente, né? O indivíduo malquisto, ele já carrega esse estigma, né? É uma fase tão bonita, é tão bom trabalhar com eles, quando a gente vê eles animados, né? É tanta ideia, erram mesmo, erram, dão trabalho, dão, né? Porque antigamente você botava na frente da Peppa Pig lá na televisão, não te enchia mais a paciência, mas agora isso não preenche mais. E o teu filho não quer um presente, ele quer a presença, né? E a adolescência é aquela fase onde a minha negligência, muitas vezes, né, durante uma infância, uma criação não tão dedicada, aí na adolescência ela cobra o meu preço. Aí ela começa a vir. E é caro, né? Às vezes é muito caro. Muito caro. É muito caro. Legal. Como nesse caso, né? Inclusive, que por mais que tenha sido bom para você, todo o enredo ali foi um preço altíssimo, né, Amanda? Foi muito alto. De vidas e vidas destruídas, né? Uma marca. Por causa, né? de um erro, né? Uma marca. Sim. Uma marca. E é o que você falou, que se tivesse uma rede de apoio, se eu tivesse escutado a minha mãe, tivesse ido no psicólogo, se eu tivesse sentado, conversado com alguém que soubesse, até mesmo o próprio psicólogo poderia ter me ajudado a sair da situação e ajudar quem estava envolvido, para coisas piores não terem acontecido, né? A rede de apoio é fundamental, né? O pessoal que está nos ouvindo, a gente considera a rede de apoio o quê? O apoio, né? Aquela rede, aqueles integrantes, aquelas pessoas próximas que conseguem dar esse suporte. A mãe, um familiar, né? É assistente social ali do CRAS, que às me vezes acolhe, um vizinho, é um amigo, vizinho, né? Um parente, O né? ouvido Bom hoje é um referencial, amigo. né? Entendendo que esse jovem, às vezes, ele cai. Né? Ele cai. Ele foi criado num ninho lá em cima, ele quer voar, né? Só que a asinha dele ainda não está madura, ele cai. E a rede de apoio segura, minimiza o impacto e incentiva, continua tentando. Né? Então, assim, é muito difícil. Cristiano, mas eu assim, pelo menos eu tenho a percepção de que ou as pessoas têm um pouco de preconceito ainda, ou o próprio Estado ele não publiciza essa rede de apoio, ou não? Como eu te falei, a rede de apoio ela não precisa ser necessariamente um serviço público. Tá? Ela não precisa ser necessariamente um serviço público. Ela pode ser um familiar, um amigo, a rede de apoio, né? É aquela prima, né? A tia, alguém, são os familiares. Mas sim, existem, né? Entidades e serviços públicos que estão disponíveis à sociedade e que elas podem ter acesso, né? Como, por exemplo, a atenção psicológica. Eu posso, né? Eu estou precisando de uma atenção psicológica, eu vou no meu postinho, agendo uma consulta e ali com o médico eu digo, eu quero um encaminhamento, porque a porta, né, hoje para acesso a serviço público é o postinho, é o médico, né? Então ele vai fazer um encaminhamento e aí isso é enviado ali, né, para a Secretaria da Saúde e aí você vai ser aguardado e vão te chamar, agora você vai ter o atendimento. Hoje ali é no SAIS, né, no nosso SAIS, aqui para quem é de Indaial. Então ali você vai ter o atendimento. Né? Cada cidade tem um funcionamento. Aqui hoje é isso. Então é o médico que faz o encaminhamento. Existe agora dentro da assistência social, né? Falando na assistência social, existem o CRAS, né? Que é a proteção básica, ele é territorializado. Então ali existem psicólogos, assistentes sociais, só que o psicólogo dentro do CRAS, o psicólogo na assistência social, ele não faz a terapia, ele não é clínico. Mas ele trabalha com o quê? Ele trabalha com garantia de direito da família, ele trabalha fortalecimento de vínculos. Ele tem um serviço ali dentro, né, muito bacana, que é o PAIF, o Plano de Acompanhamento Familiar, de Atendimento Familiar Individual, né? Ele atende as famílias. Né? E tem uma boa demanda? Tem a demanda, né? Cada CRAS ele tem um grupo ali de famílias que ele acompanha. Algumas vezes chegam encaminhados pelo Ministério Público para aquela equipe acompanhar a família, mas também pode ocorrer demanda espontânea. Você pode ir lá no CRAS, olha, eu quero conversar com um psicólogo, com assistente social, estamos tendo conflitos, né? E aí
pode acontecer. Nós temos o CREAS, né, que é a média complexidade, é quando ocorre alguma situação de violação de direito na família, aí essa família é acompanhada. Então o CRAS, ele trabalha com a prevenção. E o CREAS, ele trabalha, né, em situações de violação de direitos, violência, enfim. Ô, Cristiano, e com relação ao tempo, hoje é muito comum, eu não sei se por conta do acesso às redes sociais, ou enfim, é muito comum a gente ler notícias envolvendo fatos trágicos, né, com adolescentes. Eu lhe questiono, né, se isso sempre aconteceu e nós só não sabíamos por conta que hoje o acesso à informação está mais fácil, ou se é uma coisa que agora tem, até por conta de uso de drogas, esse tipo de coisa, o número tem aumentado. E se a droga, de alguma forma, encoraja, né? Porque eu falo assim, a vontade de cometer um crime a gente tem pelo menos uma vez por dia todo mundo, né? Mas falta, às vezes, a coragem, ou alguma coisa, né, que nos prende ali no nosso senso para que isso não aconteça. Com o jovem isso é diferente? Eu percebo, né, que sim, está ocorrendo um aumento em todos os sentidos, né, de violência, até mesmo, né, da questão da delinquência, né, da criminalidade. E aí a gente percebe, em última instância, a ausência de políticas públicas. A gente não pode, né, fechar os olhos para a necessidade do Estado também intervir, né, de políticas públicas a esses jovens, que de certa forma, também proporcione perspectiva de vida. Né? Se nós estamos falando de pessoas em formação, pessoas que estão em processo, o que a nossa sociedade como um todo também oportuniza, né, a esses jovens acesso a serviço psicológico, né, acesso a uma formação profissional de qualidade, a perspectiva. Hoje, se você vê os índices, né, dos tais chamados jovens neném, né, você já deve ter ouvido falar, não trabalham e nem estudam. Não tem perspectiva. Né? Nós estamos numa terra, né? Nós somos aqui nessa terra de oportunidade, onde existem sim vagas de trabalho, a gente sabe disso, que tem crescido, mas a gente sabe que dentro desse público juvenil ainda existe sim a falta de um olhar, né? E de serviços públicos, de intervenção ali no sentido de ofertar, oportunizar, né? Porque hoje, com acesso à informação, né? Se nós olharmos há alguns anos atrás, a internet não existia, né? O número da população, tudo tem aumentado, e a demanda também, né? Então é importante que esses jovens eles sejam atendidos, contemplados, né? A fim de que eles possam ter uma outra oportunidade de refletir. É isso. Obrigada, Amanda, né? Como a gente já falou no início, a gente sabe que é difícil falar sobre isso, tem muita coisa que a gente não pode falar também, né, por conta do outro processo que ainda está em andamento. Mas, como já disse o Cristiano, a gente, além de te agradecer, tem que te parabenizar pela tua coragem, né, de vir e tocar no assunto e falar da tua experiência aí. Obrigada. Obrigada, Cristiano, também. Foram ricas as suas colocações, essa análise que o senhor fez sobre a flecha ali me tocou profundamente. Nunca tinha pensado nisso, achei fantástico. Obrigada, que bom, como é bom a gente poder contribuir, né, Ricardo? Eu agradeço, né? Agradeço a oportunidade e foi muito bom essa conversa, né? Foi muito bom conhecer a Amanda, conversar com ela, conhecer vocês, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Amanda, muito obrigado. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo Casos e Causos. Casos e Causos. Conversas sobre crimes reais.